Pessoal, hoje viemos falar um pouquinho sobre um tema muito comum aí nos consultórios médicos, principalmente consulta ocupacional, que são as dores na coluna. Então, viemos trazer aí um modelo, de escala aqui, onde a gente tem as vértebras, que são essas partes aqui que eu estou apertando. Entre cada vértebra, cada ossinho, a gente tem o disco intervertebral, que seria essa, como se fosse uma borrachinha que fica aí entre os ossinhos, e isso acontece em toda a coluna, tanto a coluna lombar quanto cervical, torácica. Então toda a coluna ela é assim. E você vê a parte de trás da coluna, a gente tem aqui a parte da inervação, então a medula, que passa aqui nesse local, que seria essa passagem do nervo, tá? E as dores de coluna, na grande maioria, tem uma série de causas, das dores na coluna. Mas quando as dores são por causas osteomusculares, estão relacionadas tanto à parte óssea quanto à parte muscular que sustenta essa coluna. Porque esses ossinhos, que estão aqui, eles precisam ser sustentados para eles se manterem nessa posição, tá? Vocês veem que não tem nada aqui que está segurando esses ossinhos um em cima do outro. O que sustenta um em cima do outro é a musculatura que está aqui segurando esses ossinhos, tá? Então, quando eu tenho uma sobrecarga sobre esses ossinhos e uma diminuição dessa musculatura que segura esses ossinhos, a gente vai ter aí uma maior sobrecarga sobre esses discos intervertebrais aqui, e aí por isso pode levar aí uma alteração desse disco, como hérnias de disco lá no futuro, e aí a gente pode ter dores crônicas, tá? E as causas mais comuns são porque a gente tem aí um excesso de peso sobre essa coluna aqui, que vai fazer uma sobrecarga sobre esse disco, e a gente tem as inflamações, tá? Então a gente tem ali, por algum movimento, a gente vai pegar alguma coisa, abaixou de uma forma de mau jeito, a gente vai fazer um movimento diferente nessa coluna, que não estará estável, e aí a gente vai ter uma inflamação numa lateral, quando eu puxar para cá, ou na outra lateral, quando eu puxar para lá, ou para frente, ou para trás. Nessas regiões aí seriam as dores lombares, dores cervicais, por causa de alguma inflamação, tá? Então, por esse motivo que a gente sempre orienta a manter aí a postura sempre adequada, com a coluna sempre sendo mantida aí estabilizada, quanto mais estabilizada, melhor. Então, a postura lá no seu trabalho, na cadeira, a postura quando for pegar algum objeto, quando você for se abaixar, ou a sua postura quando você estiver sentado ou de pé, andando, caminhando, deve ser sempre no sentido de manter a estabilidade da posição desses ossinhos. E aí com isso a gente vai conseguir ter menos chances de ter aí alguma inflamação por uma postura errada ou algum movimento errado, tá? Então a gente sempre orienta com relação à postura, e uma outra dica também é manter atividades físicas regulares, ou seja, a gente vai ter a musculatura que sustenta esses ossinhos sempre estabilizada, sempre mantida e fortalecida, e aí mesmo por mais que eu coloque uma carga um pouquinho maior sobre essa região, eu vou ter sim como carregar ou como sustentar de maneira adequada, e isso não vai sobrecarregar esses discos lá na frente. Então, manter a atividade física e manter a postura adequada é sim uma dica importante para a vida de todo mundo aí mais saudável, ok?